desta semana recebe aqui em nossos estúdios da BH News Jocélia Brandão. Obrigada, Jocélia, pela participação aqui. Jocélia ficou conhecida, para quem não sabe, um caso bárbaro, uma tragédia familiar e que envolveu todo o Brasil. Em 22 de dezembro de 1992, a sua filha Miriam Brandão, apenas 5 anos, foi sequestrada e assassinada. Foram 22 dias de sofrimento, né, Jocélia? Exatamente, Adriana. Prazer em recebê-la aqui. Eu que agradeço pelo convite. 20 anos já se passaram, Jocélia. O caso Miriam Brandão ficou famoso no Brasil inteiro. Sua filha foi sequestrada, assassinada no primeiro dia. Sim. E ainda assim os sequestradores continuaram negociando com a família durante 22 dias. Como que foi isso, Jocélia? Foi realmente uma tragédia, né, Adriana? Porque nós pertencíamos a uma classe média, né, trabalhadora, que não tínhamos nada que chamasse a atenção de sequestradores, principalmente naquela época em que o sequestro ocorreu em famílias, né, com famílias de poder aquisitivo muito alto, e não era o nosso caso. Então, para nós foi uma surpresa muito desagradável o sequestro da minha filha de apenas 5 anos de idade. Foi dentro da sua casa? Como é que foi o dentro caso? da minha Vamos casa. lembrar. Minha filha estava dormindo quando os sequestradores se identificaram como técnicos de uma empresa de telefonia para fazer um trabalho na minha residência. E, na verdade, não eram os técnicos, e sim os 2 irmãos sequestradores que levaram minha filha dormindo por volta das 7h20 da manhã do dia 22 de dezembro. Os pais, você e seu marido, na época, vocês não estavam em casa? Eu tinha acabado de sair para trabalhar, meu ex-marido estava em casa com meu outro filho, mas os dois, tanto o meu filho como o meu ex-marido, estavam dormindo. No caso, meu ex-marido passando muito mal, de uma gripe muito forte. E um dos sequestradores ficou na porta exatamente do nosso quarto, tomando conta para que ele não visse, enquanto o outro irmão carregava a minha filha dormindo. Teve a conivência aí da babá na época, né, da empregada? De uma funcionária da farmácia que nós tínhamos, né? Ela era caixa da farmácia e namorada de um dos sequestradores. E do principal interessado, porque eles haviam dado cheques, né, no interior de Minas para pagamento de rinhas de galo. Os cheques eram dessa moça que trabalhava comigo, então eles acharam por bem fazer o sequestro para pagar essa dívida. Jocélia, como foram esses dias? Foram 22 dias de um sequestro de uma menina de apenas 5 anos. Como foram esses dias para a família? Foram dias de sofrimento, aliás, anos, né, porque até hoje isso nos acompanha. Foram dias de tanto sofrimento, Adriana, que eu não sei descrever a dor que eu sentia com a falta da Miriam dentro de casa, porque foi uma coisa tão rápida, tão brusca, tão hedionda, que nós não sabíamos como conduzir naquele momento aquela dor que a gente estava passando, sentindo, porque era uma coisa nova como para milhares de famílias brasileiras. Então, um sofrimento que só quem passou sabe realmente o que é a dor, principalmente de uma mãe, que eu falo por mim, de ter sua filha arrancada de dentro da sua casa enquanto dormia. Eu saí pela manhã, dei um beijo na minha filha, eu lembro o pijama que ela estava dormindo, dei um beijo nela e falei: minha filha, fica com Deus. Ela mexeu-se um pouquinho na cama, abriu o olhinho e dormiu novamente. E dentro de 20 ou 30 minutos você recebe um telefonema que sua filha foi sequestrada. Isso para mim foi... Eu não sei se eu posso passar por problemas piores do que esse. Eu acredito que não existe. Para uma mãe, eu não vejo um sofrimento maior do que eu passei. E passo, porque até hoje a Miriam faz falta para nós. Né? As irmãs que nasceram depois não tiveram o privilégio de conhecer a irmã. Então, isso para mim tudo são sofrimentos que a gente vai contornando para sobreviver a essa tragédia que abateu a nossa família. E vocês ficaram 22 dias negociando, sendo que depois ficaram sabendo que ela foi assassinada no primeiro dia do sequestro. Exatamente. Quer dizer, Isso, outra, vamos dizer, punhalada, porque... nós estávamos negociando até então, imaginando que a Miriam iria voltar. Eu, em momento nenhum, imaginei que nós tivéssemos uma notícia de que nem o corpo da Miriam para enterrar nós não teríamos, porque ela foi reduzida a 150 gramas de cinzas, 2 dentinhos carbonizados e 2 pedacinhos de ossos. Eles queimaram a Miriam. Exatamente. Segundo o relato de um dos irmãos, ela foi esquartejada e queimada em cima de uma telha de zinco. Né, no primeiro dia do sequestro? No primeiro dia, porque ao acordar,
pela madrugada, ela chamava muito, ela queria a mãe e ainda mamava, né? Ela queria a mamadeira dela, a irmã, o irmão, o pai e a mim, lógico. Imagina uma criança de 5 anos na mão de 2 pessoas que ela não conhecia, dormir com aquelas pessoas, acordar ao lado de um daqueles homens, que segundo eles foi isso que aconteceu. Ela entrou em desespero e chorou muito, e por chorar muito, ela foi asfixiada com éter até desmaiá-la, e depois ele achou por bem esquartejá-la e queimar o corpo da minha filha toda. Mire, 20 anos já se passaram, a dor não passa. Não passa. Eu costumo falar que a gente aprende a conviver com o sofrimento, mas a gente fala em superação, eu acho que é muito difícil para uma mãe superar. Eu tive 2 filhas após isso, como eu já lhe falei, e nenhuma substitui Miriam, e não vão substituir, porque a gente sente muita falta dela. Eu e meu filho, principalmente, a gente sente muita falta de tudo que nós convivemos e vivemos naqueles 5 anos com a Miriam. E a covardia que foi? Principalmente isso, saber que a Miriam foi desejada desde o primeiro momento que eu descobri que estava grávida, e de repente sua filha se transformar em cinzas. Por quê? Não é num processo de cremação, que é uma coisa até então normal, mas da maneira que foi. A Miriam não teve o direito de ser humano, de ser enterrada. Todo mundo tem um referencial. Eu não tive esse privilégio de ter uma sepultura da minha filha. Eu não sei se seria um privilégio, mas acho que todo ser humano é um direito. E nós não tivemos isso. A Miriam, como ser humano, foi tratada pior do que, eu não diria um animal, porque nem animal eu não aceito que alguém judie. Imagina da minha filha. Então isso para nós assim é um sofrimento eterno. Eu nunca vou esquecer, as pessoas me pedem isso, mas eu não quero esquecer, faz parte da minha vida, e eu me sinto, diria que, bem falando, porque eu sei que a Miriam, onde ela estiver, ela sabe que ela sempre foi amada, ela sabe que ela sempre foi desejada e sabe do nosso amor para com ela. Depois de vários anos, Adriana, foi muito difícil. Eu não lhe falo que foi fácil, porque eu lutei até mesmo contra uma vontade minha. Mas Deus foi maior na minha vida e realmente fez com que eu não tivesse ódio dessas pessoas, eu não tivesse rancor, eu não tivesse raiva.